Abra aí sua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13. Evangelho, escreveu João capítulo 13. Os que puderem ficar em pé, fiquem em pé, por favor. Glória a Deus. Podemos ler capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai o tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas aos meus os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás aos pés. Respondeu Jesus: Se eu te não lavar, não tem partes comigo. Digam graças a Deus. Pai, nós adentramos pela fé esta graça, o qual nos firmamos, para por meio do Teu Espírito haver em nós uma transformação em nosso viver, uma mudança radical, meu Deus, qual possa provar a Tua presença em nossas vidas. Essa noite celebramos essa ceia com gratidão ao Senhor. E tudo o mais que o Senhor possa assim o fazer por nós, assim o faça para a glória do Teu nome. Os que podem dizer amém, digam amém. Pode se sentar, por favor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu quero fazer um pedido a você que ainda não é inscrito nesse canal. Nos ajuda a divulgar esse canal. Nos ajuda a esta obra. Peço que inscreva-se, dê o seu joinha. Também dê a sua opinião, dê o seu parecer, que é muito importante. Diga de onde é que você está falando. E compartilhe também com as pessoas da sua família, com os conhecidos, amigos, para que eles possam receber essa bênção por meio da palavra e também estar debaixo das nossas orações. Eu agradeço a todos que assim o fizerem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Capítulo 13 de João está narrado fatos que João assim o escreveu. E esses fatos, ele é de uma importância, de muita relevância na vida do cristão. Pois daqui desse momento, o qual Jesus celebrou a sua última ceia, que nesse evangelho João não expressa assim, mas nós sabemos que foi na noite que Judas traiu Jesus, na última ceia, que ele participou na ceia judaica da Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor para os cristãos da nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está escrito, nesse poucos versículos que nós acabamos de ler, o ensinamento do Senhor Jesus, não só
um ensinamento, mas uma comprovação desse ensino pela testemunho de sua vida, a vida do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é muito importante que estejamos preparados, dispostos para ouvir essa palavra, com o coração aberto para recebê-lo, essa palavra, para que a gente possa ter a convicção, pelo conhecimento dessa verdade, ter essa convicção, para que cada dia mais nós possamos firmar, até mesmo nos tempos difíceis que temos que enfrentar, porque é uma realidade enfrentar tempos difíceis. O Senhor é conosco, diz a palavra, e precisamos, por meio do conhecimento, a gente ter essa certeza, para, com a convicção, a gente cada vez mais possa dizer: verdadeiramente o Senhor não me abandonou e nem me desamparou. E glória a Deus por isso. Então, aqui está, nessa festa de Páscoa, nesse momento de Páscoa, que Jesus, por meio do que João escreveu, eles revelam algo muito importante para nós. Jesus é o exemplo maior para o cristão. Ele é o primogênito, é o unigênito, mas também é o primogênito de Deus. E aqui ele diz, no que João escreveu, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus deixa entender e nos sugere por meio da Escritura, e o Espírito Santo confirma isso no nosso coração, que Jesus estava consciente das suas responsabilidades, dos seus compromissos. E isso é uma coisa que nós, como cristãos, devemos ter sempre no nosso coração. Ter consciência da nossa responsabilidade, do que nós temos que fazer, de como temos que agir. Aqui ele, sabendo disso, ele estando ciente disso, porque até o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, ele diz que todo homem deve se chegar diante de Deus com o coração sincero e com a sã consciência. É necessário o cristão ter consciência, não só ter consciência de estar em Deus, mas também ter consciência dos seus feitos, porque é por eles que nós vamos ser julgados. É pelas nossas obras o qual seremos julgados. Louvado seja o nome do Senhor. Então é muito importante que o cristão tenha essa consciência, uma consciência da sua responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele sabendo do que ia enfrentar, em nenhum momento ele negou, em nenhum momento ele desanimou, em nenhum momento ele desistiu do que tinha que fazer. Isso é muito importante, porque também pela vida dele, que dá como exemplo para nós, se você entender isso, você terá forças. E a Bíblia deixa claro que se você tem forças espirituais para vencer uma luta, você tem força para tudo. E glória a Deus. E aqui João escreve dizendo que ele agora, tendo que deixar esse mundo e ir para o Pai, ele sabia. Versículo 2, e acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Veja bem o que é ter consciência das suas responsabilidades. Judas não era diferente dos demais discípulos de Jesus. Não era diferente, ele é um discípulo amado pelo Senhor, como todos os outros. Era um discípulo que teve a oportunidade de ouvir o Senhor, de estar com o Senhor, de ir aprendendo com Ele e vivendo dentro desse relacionamento as experiências. Porque, irmão, é dentro do nosso relacionamento com Deus que nós vamos vivendo experiências. E essas experiências, elas são edificantes na minha vida e na sua vida, se assim você viver. Dentro, você tendo consciência. Judas não teve consciência. Judas, ele deixou que o diabo semeasse no coração dele, porque toda a Escritura determinou que havia um que trairia,
Mas era necessário ser ele? Foi ele porque ele abriu a brecha para tal coisa. E assim é a vida do cristão. Acontece coisa na vida dos cristãos que está previsto acontecer na vida de um cristão, mas tem que ser na minha, tem que ser na sua. Não dá para você zelar com consciência a sua relação com Deus, a sua comunhão com o Senhor, o seu compromisso com Ele, a sua atenção, o seu respeito, o seu amor, os seus compromissos. Não dá? Portanto, sim, você estará debaixo da sombra do Altíssimo, estará guardado no Senhor. E o diabo semeou no coração de Judas, louvado seja o nome do Senhor, porque a gente tem uma preocupação, irmão, muito preocupado com o diabo. A maioria dos cristãos, principalmente os ensinos hoje em dia, ensina essa preocupação com o diabo. O diabo não tem direito de lhe tocar. O diabo não tem autonomia na vida do cristão. O diabo não pode. A Bíblia deixa claro que o Senhor, tem um anjo que acampa ao redor do cristão. E o diabo fica em derredor. Você vê que ele fica furioso, que ele fica bramando como leão. Ele fica bramando. Enquanto você estiver com a brecha fechada, ele não vai ter autonomia. É preciso que você dê autonomia para ele. E essa autonomia que o homem dá é entregar o seu futuro para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos chamou para que nós entreguemos o nosso futuro na mão dele. Aleluia. A sua vida, o seu futuro está entregue na mão dele. Então nós não podemos extraviar esse processo, o processo de Deus nas nossas vidas, para desviar o nosso futuro. E o nosso futuro, ele não é desviado ou é desviado no hoje. Não é amanhã, é hoje. Foi naquele dia que Judas deixou ser vencido. Foi naquele dia que Judas deixou ser vencido pelo diabo. E naquele dia determinou o futuro dele, um futuro de perdição. Assim também como as nossas vidas é determinada nessa escolha de hoje. Hoje a sua escolha tem que valer para a eternidade. Tem que valer para a eternidade. Aplauda Jesus. A sua escolha de hoje, ela tem que valer para a eternidade. O amanhã não é amanhã. Amanhã é um hoje. Então, todos os dias de nossa vida no Senhor Jesus, nós precisamos estar atentos, com consciência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, acabando a ser, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, sabendo Jesus que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Glória a Deus. Olha a nossa origem. A nossa origem é de Deus. E nós temos que caminhar para Deus. E esse processo dessa caminhada com essa dinâmica para Deus, não depende de Deus. Depende de mim em Deus. Porque o Senhor fez uma obra em mim. O Senhor fez uma obra em você. Então essa obra você tem que ter consciência para zelar. Você é santo. A Bíblia diz que Deus o santificou em Cristo. Ainda que nós tenhamos liberdade, mas a nossa liberdade não dá direito de ser libertino. A gente tem que ter consciência para saber até que ponto de limite eu posso andar. Que ponto de limite eu posso ir. Por quê? Porque você tem um dono. Você não é dono de você mesmo. Aleluia. Porque você representa alguém aqui nesse planeta Terra. Porque você é alguém que, ainda que as pessoas não tenham em você nenhum prazer, Deus tem prazer em você.
Aleluia. Deus se compraz em você. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Jesus, sabendo que tinha depositado tudo em suas mãos, então o depósito de Jesus, o depósito que Deus entregou nas mãos de Jesus, dependia da consciência dele em fazer cumprir. Você foi chamado para se fazer cumprir. É para fazer cumprir na sua vida, em tudo que está relacionado com Deus. É você que tem que fazer cumprir. O Senhor vai cooperar com você. Aleluia. Não entrega assim como diz assim, eu entrego tudo nas mãos de Deus. Essa linguagem, eu entrego tudo nas mãos de Deus, irmão, tem um significado. Não é entregar no sentido de relaxar, não. Entregar no sentido de confiança. Eu tenho confiança nele, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer para estar de acordo com o que ele quer fazer em mim. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse, ele entregou tudo nas minhas mãos, porque havia saído de Deus e que ia para Deus. O tempo de Jesus aqui na terra foi curto. 3 anos e pouco, ou menos de 3 anos. O nosso não. Eu já tenho alguns anos de convertido. Tem gente aqui que pode já ter mais anos do que eu. Aleluia. Então, de Jesus foi 3 anos. Mas durante 3 anos ele teve que agir de conformidade com a vontade de Deus. Para que ele não fosse roubado. Não fosse roubado. Porque é isso que o diabo faz. Rouba. Além de roubar, ele destrói. Ele destrói o quê? A sua carreira. Uma carreira que você tinha bem sucedido com o Senhor. Ele destrói os seus sonhos. Ele destrói tudo o que você está construindo. E no final ele mata. Se ele não tirar a vida, mas ele mata tudo o que você projetou em Deus, será morto. Aleluia. Não é isso que Deus projetou para nós. Aleluia. Deus nos chamou em Cristo Jesus e diz Paulo que ele nos fez idôneo, irmão. Aleluia. Paulo diz, olha, Deus nos fez em Cristo idôneo para ele mesmo. Louvado. Quem teria capacidade de ser idôneo para um Deus santo, puro, um Deus grande, poderoso como Deus? E ele pega nós, falível, pecador, destrutível, e faz essa obra em nós, deixando idôneo, aleluia. Ele diz, idôneo, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Sabe por quê, irmão? A gente às vezes não se valoriza, por não ter convicção do que é. Aí dá ouvido a outro. Dá ouvido a outro. A outro que às vezes não é a mesma crença, não tem o propósito que você tem de ir para o céu, não acredita como você acredita, mas aí dá a sua opinião. Essa opinião até parece que ela não tem peso. Paulo escreve aos Coríntios e diz, há muitas vozes, e todas elas têm um significado. Há muitas vozes, esse significado é intencional. As pessoas que dizem algo para você, é intencional. Não que ele queira, e na sua natureza, fazer o mal. Mas o operador daquela natureza, daquele palpite, daquela opinião, é o inimigo de nossas almas. E ele sim quer fazer o mal. Às vezes nós não entendemos porque é filho, é mãe, é irmão, é parente, é familiar. Aí, não, é meu bichinho, é minha tia, é minha mãe. Nós temos que ter consciência disso. Nós temos que ter consciência. Por quê? Porque o diabo ataca no lado da fragilidade. Jesus foi para o deserto. Quando foi que ele atacou Jesus? Depois de 40 dias. Que Jesus já estava fisicamente muito abatido.
Já estava nas últimas, como a gente diz. Então apareceu Satanás para dar as suas opiniões, os seus palpites, os seus pareceres. Que é algo mais frágil do que ser uma pessoa que você gosta. Você fica fragilizado. É meu pai, é minha mãe, é minha filha, é minha irmã. E por trás de tudo isso está um grande operador da obra de treva desse mundo. E nós, como cristãos que fomos chamados em Cristo Jesus, precisamos fechar essa porta, porque o próprio Jesus falou com os seus discípulos: vede se a luz que há em ti não é treva. Como é que pode, se é luz, ser treva? Como é que essa luz é uma luz e no mesmo tempo é escuro? De que ele está falando? Vede que essa luz que há em ti não seja treva. Ela é treva quando eu suponho que é luz, mas na verdade ela é treva. Sou eu que crio a suposição que eu estou no claro. Sou eu que crio a suposição que Deus está operando em mim. Sou eu que crio a suposição que Ele está comigo, e acontece que às vezes Deus nem está com você. Por quê? A suposição é uma opinião formada. Por que as pessoas não aceitam Jesus? A grande maioria não quer saber de Jesus. Não, eu tenho fé em Deus. Eu acredito em Jesus. Mas essas pessoas não consideram o que Paulo diz. Essa pessoa sim acredita em Jesus. Essa pessoa tem fé em Deus. Mas não considera o que Paulo diz. Paulo diz: maldito o homem que espera em Jesus somente para essa vida. Às vezes que o mundo quer receber uma bênção, resolver seu problema. E o problema das pessoas não está fora. O problema está dentro. E foi para isso que o nosso Senhor veio. Resolver um problema irresolvível que nós não podíamos. Mas para a glória de Deus, Ele assumiu o compromisso e fez para nós. Aleluia! Havia saído de Deus e que ia para Deus. Esse é o futuro do cristão, irmão. Encerrar seu tempo ao lado do Criador. Encerrar seu tempo, não que o tempo termine. Não. Encerrar sua caminhada, sua devoção de ir para chegar a esse lugar. É com o Criador. Para se cumpra o que o profeta Isaías disse: agora anda Criador e criatura. Criador e criatura andam. Criador e criatura. Olha que coisa boa, aleluia. Nós estávamos distantes de Deus, irmão. Nós andávamos alheio pelo pecado, louvado seja o nome do Senhor. E diz Paulo que o sangue de Jesus, Ele nos lavou, Ele nos purificou, Ele nos remiu e fez algo que dinheiro nenhum paga. Com o sangue dele, Ele pagou o nosso preço. Você não é um abandonado, você não está só, você não é sem valor. Eu não sei dizer quanto você custa, mas eu sei dizer o que pagou você. Quem pagou você foi o sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E levantou-se da ceia, tirou uma veste, tirou as vestes, e tomando um cálice, e tomando a toalha, cingiu-se. Depois pôs água num cálice, numa bacia, e começou a lavar os pés do discípulo, e enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Bom, ainda essa ceia não era a ceia instituída. Não é essa ceia agora. Ainda era uma Páscoa, uma ceia pascal. Mas ele cumpriu o que é determinado. O que é determinado pela lei. Ele veio cumprir assim. Então ele levantou para lavar. Só que a lavagem dos pés não era feita pelo mestre, não era feita pelo ancião, não era feita pelo doutor da lei. Havia os escravos
Esse escravo vinha e lavava. Aonde era servir, se fosse, como ele estava aqui num tabernáculo de uma casa, num vagão de uma casa, no sótão de uma casa, havia o escravo. O escravo é quem ia lavar os pés. Então Jesus tomou uma iniciativa. Você percebeu que eu comecei a falar que Jesus tinha consciência do que ele tinha de fazer dentro desse relacionamento com Deus? Aqui Jesus tomou a iniciativa para fazer certo. Ele diz, para demonstrar a vocês como exemplo. Como exemplo. Exemplo de humildade. Ele não esperou um servo, um escravo. Ele mesmo tomou. Porque ele veio para servir. Aleluia. Porque ele veio para servir. Agora ele está no Pai. Agora nós servimos a Ele. E nós não servimos a Ele apenas isso que nós estamos fazendo. Nós não servimos a Ele apenas vindo para o culto, lendo a palavra, fazendo o hino, contribuindo, que tudo faz parte dessa liturgia, do que Jesus estabeleceu. Mas nós servimos a Ele na generosidade. O que foi o ato dele, essa iniciativa? Foi generoso. Generoso com quem? Com quem ele lavou os pés? Não, ele foi generoso com os escravos, que era quem tinha que fazer. O menor da casa, o mais desprezível dos homens que estavam ali, ele foi generoso. É por isso que ele fala, eu estive na praça, ninguém foi lá. Eu estive nu, ninguém me deu roupa. Eu estive com fome. Depois ele repete o contrário. Eu tive e foi. Eu tive e deram. Eu tive. Primeiro ele disse que não foram. Depois ele disse, mas agora foram. Em algum momento foi. Isso significa que tem alguém no Senhor que tem iniciativa que outros não têm. Tem gente no Senhor que tem o coração prazeroso em ser generoso, em fazer. Aí eu disseram, e o senhor estava nu? Quando foi que você esteve nu? Quando foi que você teve fome? Ele disse, se alguém negar um pequenininho desse, a mim está me negando. E às vezes, irmão, como cristão, nós somos tão rude com quem necessita. Hoje eu passei, eu tenho assim uma certa indignação com certas coisas que eu vejo como obra de Deus. E uma das coisas que eu fico indignado é o tal do bazar evangélico. Pense numa coisinha que dá gastura. E hoje, dia de sábado na cidade, no centro, é alguém que vê muito. Aí você vê os crentes vendendo roupa velha, que pede com doação, e que está comprando é um miserável, que não pode comprar uma nova, vai gastar um que tem menos buraco para comprar por 10 reais, por 15 reais, por 5 reais. Não fazendo assim cumprir o desejo do Senhor, que o desejo do Senhor é dar a quem necessita. Se o infeliz, aquele pobre, não pode comprar, não é para vender, é para dar. Aleluia. Mas hoje, o evangelho tornou-se uma barganha. Tudo é barganhado. Virou troca de moeda. E não podemos ir nessa linha. Aleluia. Nós não podemos. Nós não podemos olhar porque, mas está fazendo. Mas você não faz por quê? Eu não faço porque é a obra de Deus. Aleluia. E diz a obra que Ele faz. Ele faz a obra. Diz Ele que salva, traz e faz congregar. É Ele. É Ele. Aí fica essa manipulação. Eu não gosto. Eles têm o direito de fazer, o problema deles. Cada um toma conta do seu ministério e faz. Mas pergunta-me se eu considero a obra de Deus. Não. A obra de Deus, Jesus disse muito bem o que é.
Quando perguntaram, Jesus, o que eu faço para fazer a obra de Deus? A obra de Deus não se faz nada. Precisa crer. A obra de Deus é feita elevando o amor de Deus às pessoas. A obra de Deus é feita comunicando a salvação em Jesus Cristo. A obra de Deus é feita orando pelos enfermos, curando os enfermos. É a obra de Deus. Então ele pegou a bacia, uma água na bacia, lavou os pés dos discípulos, enxugou com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, tu lava os pés a mim? Quer dizer, Senhor, você quer lavar os meus pés? Você sabe, irmão, que uma vez nós somos resistentes ao que Deus quer fazer por nós? Sabe que toda vez a gente quer que Deus faça por nós da nossa maneira? É como se eu desse uma lição, eu quero assim. Não, irmão. Aleluia. A igreja do Senhor esteja consciente disso. Deus opera em nós segundo o seu propósito. Ele não opera para resolver meu problema. Ele não opera em você para resolver o teu problema. Ele opera para cumprir um propósito dele. Agora, o propósito dele é para nos beneficiar. É para dar acréscimo. Glória a Deus. E ele disse: Senhor, a mim não dava não. E disse Jesus: o que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Irmãos, confiança e fé são duas coisas que nos faz vencer. Confiança e fé. Pedro não estava entendendo, mas a questão com Pedro não foi porque ele não estava entendendo. A questão com Pedro é porque ele não estava obedecendo. Não era entendendo. Ele não queria obedecer. Não tinha confiança. E é isso que muitas pessoas dizem: eu tenho fé. Eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Deus. E cadê a sua confiança de jogar a sua vida na mão dele? Deixa ele conduzir. Então Pedro disse: a mim você não. Porque um grande mal existe no ser humano. Aleluia. É a incredulidade. A incredulidade é um mal muito grande. A desconfiança é um mal muito grande. O medo é um mal muito grande na vida do cristão. São coisas que precisa a gente confiar em Deus para naquele momento saber lidar. Porque senão, irmão, a incredulidade ele combate contra a sua fé. A desconfiança combate contra a sua fé. O medo combate contra a sua fé. E quando há esse combate e a fé não supera, você fica na emoção. E a emoção, você sabe como é que é, né? A emoção, você vê uma coisa minha e olhar para ela e imaginar que é desse tamanho, eu lembro. Eu andava muito à noite, quando eu era jovem, eu sempre andei sozinho. E um dia eu vim pelo corredor, e próximo à saída do corredor é aqueles cercado de um lado, cercado do outro. E eu vim de bicicleta, a lua um pouco clara, e eu vinha, de repente eu vi um negócio na beira da seca, assim, como quisesse passar para o lado do corredor, dentro da seca, fazia assim.
Eu parei a bicicleta, olhei. Quando eu olhava, o negócio calmava. Quando eu ia um passo na frente, né? E quanto mais eu observava, parece que crescia. Eu imaginei o seguinte: bom, eu vou voltar um pouco mais, montar na bicicleta, empalar, entrar pelo lado dentro da cerca, até ele passar da cerca para fora, eu passei. Se ele se atravessar, meu taco por cima, empalei. Passei, freio na saída do corredor, porque olhando para trás, não vou olhar não. Amanhã eu venho ver o que marmota é essa. Eu fui, passei lá, era um pé de hortênsia. O vento fazia assim, o pai maior fazia assim. Aí o medo vai pro centro da emoção. E quando entra nesse estágio, tem gente que grita, se desespera, fica olha. Porque a fé não supera, a fé ela é sóbria. É sóbria. A fé é calculista, irmão. A fé não é essa fé que o pessoal não, eu vou fazer por fé, não. A fé é calculista. Jesus disse isso. Jesus disse que quando se vai construindo, você soma, calcula, para quando começar, não parar para os outros não observar e dizer assim, ó, deu certo não. Porque no ato de fé não é calculado. Não é calculado na minha razão. É calculado no meu relacionamento com Deus. Ele é calculado pelo meu relacionamento com Deus. Jesus já via assim pelo relacionamento que ele tinha com o Pai. Se você tiver um bom relacionamento com o Senhor, está sempre se relacionando, você tem uma fé firme. Uma das provas da sua fé firme vem pelo ouvir a palavra. Se você não tem relacionamento, você não pode ir para culto, você falta culto. Culto para você é um lugar de ir. Deu 9 horas, terminou, vim para casa, passa na churrascaria, passa na praça com um lanche, passa a ser comum. E ainda que tratando de uma salvação, o culto trata de salvação, ainda que seja comum, como Judas disse, uma comum salvação, a comum salvação trata-se do meu desenvolver comum, mas a salvação é algo extraordinário, é algo eterno, criada por Deus, realizada por Deus, feita a obra por Jesus Cristo, para consumar cada um de nós que crê e aceitamos, e temos esperança, porque é a nossa esperança. Aleluia. E Jesus disse, não pode não, pois você não faz parte comigo. Simples. Não aceita não? Não. Pois é, sim. Você não quer me obedecer não? Porque só porque você não está entendendo, não quer confiar em mim. Pedro. Então não tem problema não. Você sempre faz mais parte comigo, e às vezes a gente não tem essa observação na vida. Às vezes a gente está sempre desobediente em uma coisa e pensando que pode contar com Deus dentro daquilo. Olha a advertência. Às vezes nós temos obediência, mas não estamos tendo consciência para querer entender que está em desobediência, que eu tenho que mudar, eu tenho que corrigir, eu tenho que me acertar, eu tenho que fazer certo. Porque às vezes não se está fazendo, mas não está fazendo certo. E precisa fazer certo. Jesus aqui tomou essa iniciativa para fazer certo. Fazer certo. Então, vamos escrever dessa forma para encerrar o texto. Disse Pedro, nunca me lavará os pés. Olha, irmão, que coisa Pedro falou. Você sabe, irmão, que às vezes nós agimos como Pedro. Nunca eu mudo, é o mesmo jeito, Deus sabe. Já viu que às vezes a gente tem
essa ideia na cabeça de não querer mudar, resistir ao Senhor. Mas deixe o seu coração ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando você diz, é o meu jeito, eu sou assim, não adianta eu esconder como que Deus está vendo. Essa ideia do inferno, de Satanás na mente de algumas pessoas, é porque essa pessoa não para ouvir o Espírito Santo. Se na hora que acontecer isso ele parar e dizer, mas que besteira, principalmente cristão, mas que besteira que eu disse, o Espírito já começa a reconhecer, ter consciência, e o Espírito Santo já começa a conversar com ele. Já começa a trazer ele de novo para a graça. Aleluia. Você sabe o que é trazer para a graça? É tirar da desgraça, porque você foi para a desgraça, ele vai tirar você para a graça. É um favor de Deus, aleluia. É um favor imerecido. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos encoraje, nos dê força, e por a nossa obediência e fé, nós possamos servir o Senhor dia após dia, até que Cristo venha, porque Ele virá buscar um povo comprado e lavado pelo seu sangue, para levar a Ele. Aplauda o Senhor. Aleluia.